Vamos, o que é isto das doenças autoimunes, afinal? O que é que são doenças autoimunes? E fala-se muito naquela metáfora do exército, não é? Que é como se o exército estivesse a atacar pessoas inocentes, em vez do inimigo. É assim que o nosso sistema imunológico está, ou imunitário está, quando tem uma doença autoimune? Conta-nos tudo. Exato. Então, o que são as doenças autoimunes? Então, hoje a gente tem uma prevalência muito grande no mundo inteiro dessas doenças autoimunes, né? Hoje elas só, em incidência, elas só perdem para os cânceres e para as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem uma altíssima incidência e uma altíssima prevalência das doenças no mundo todo. E aí as pessoas perguntam, mas o que são as doenças autoimunes? De onde é que vem essa doença autoimune? Por que surge essa doença autoimune? Então, a doença autoimune ela é caracterizada quando o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, então a gente tem, hoje é muito mais fácil falar sobre doença autoimune depois que a gente passou pela pandemia, né? Porque todo mundo ficou expert em sistema imunológico. Mas, sim, todo mundo sabe o que é, pelo menos saber o que é o sistema imunológico, a maioria das pessoas sabe. Mas o que é esse sistema imunológico? São o nosso mecanismo de defesa, né? São todas as células e todos os tipos de formas com as quais o organismo consegue nos defender de um agressor externo, né? Então, assim, a todo momento, a todo lugar, a gente está sendo atacado por agressores externos. E esses agressores podem ser toxinas do ambiente, o próprio ar que a gente respira, a água que a gente toma, a roupa que a gente veste, tem substâncias que são tóxicas, o computador, a poluição eletromagnética, a própria comida que a gente come, então tem agrotóxicos, tem nutrientes, antinutrientes que podem estar presentes, a gente pode ter a presença de vírus, de bactérias, de fungos, de parasitas, a gente tem uma infinidade de toxinas do ambiente, uma infinidade de agressores pelos quais o nosso organismo tem que lidar a todo momento. Então, por quê? Porque nem tudo nos faz bem e nem tudo vive em harmonia conosco. A nossa pele tem uma quantidade infinita de bactérias, a nossa mucosa, então a boca, o nariz, os ouvidos, os olhos, a parte genital, toda tem uma grande quantidade de bactérias e elas vivem em harmonia conosco. Vírus, fungos da mesma forma. Só que a gente tem que lidar com esses momentos de que a gente é exposto a outras que não vivem conosco ou com o supercrescimento dessas que vivem conosco. Então, o nosso sistema imunológico está sempre ali de alerta, de vigia, né? Sempre, como a gente diz aqui no Brasil, na espreita, de que se entrar alguma coisa estranha, ele vai acabar nos identificando e nos defendendo, atacando esse tipo de agressor. E aí, o que são essas doenças autoimunes? É que quando esse sistema autoimune acaba se desorientando, se desorganizando e começa a atacar células do seu próprio corpo que ele não deveria atacar. Mas ele não pode atacar só as células do seu corpo específicas. Então, ele pode atacar, por exemplo, na sua pele, ele pode atacar nos seus olhos, ele pode atacar no seu pulmão, ele pode atacar no seu próprio intestino, ele pode atacar nas suas articulações, enfim, ele pode atacar em qualquer lugar do seu corpo, né? Até mesmo nos seus fios de cabelo. Então, ele pode atacar o folículo que faz com que o seu fio de cabelo cresça. E existe uma doença autoimune que se chama alopecia areata, que já muita gente falou ano passado, ou esse ano, não me lembro, durante a entrega do Oscar, a respeito daquele rapaz que foi lá e defendeu, não sei como é que foi, não vou nem entrar nesse mérito, mas a esposa desse rapaz tinha, então, uma alopécia e a gente começou a entender que existiam outros tipos de doença autoimune, né? A gente, que eu digo, a população começou a perceber que a doença autoimune não é sempre aquela doença que muito clássica, né? Eu tenho lúpus, que é uma coisa que muita gente ouve. Eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho psoríase. Eu tenho vitiligo. Eu tenho doença de Crohn. Então, assim, não era só essas. Então, as pessoas começaram a entender que esse ataque do nosso sistema imunológico a nós mesmos pode ser em qualquer célula do corpo, qualquer tipo
de célula de estrutura do nosso corpo, inclusive no folículo piloso, inclusive no nosso cabelo. Então, esse é o mecanismo pelo qual a gente define a doença autoimune, o ataque do nosso próprio corpo pelo nosso próprio sistema imunológico.